Ele fugia das taças de cristal e dos beijos vazios quando entrou num lugar que cheirava a lar e pecado. Ela não usava saltos, nem perfume caro. Usava apenas um avental e olhos que despiam. Aquela mulher o serviu pão, mas o que ele queria era o gosto da sua pele. E ali, entre fornadas e olhares cruzados, começou a se derreter algo mais quente que qualquer forno. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Os raios dourados do entardecer banhavam os arranha-céus envidraçados do centro financeiro de São Paulo, enquanto Caio Monteiro observava a cidade do alto de seu escritório na Avenida Faria Lima. A vista panorâmica era apenas um dos muitos privilégios que seu sobrenome carregava. Aos 35 anos, ele era o herdeiro do Grupo Monteiro, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com negócios que se estendiam da construção civil ao mercado financeiro. Impecavelmente vestido com um terno italiano sob medida, Caio desligou seu notebook e caminhou até o bar particular no canto da sala. Serviu-se de uísque enquanto observava os carros que pareciam miniaturas lá embaixo. A revista Exame o havia nomeado o solteiro mais cobiçado do país, pelo 3º ano consecutivo, mas o que ninguém via além das câmeras era o silêncio que o aguardava toda a noite em sua mansão no Jardim Europa. "Senhor Monteiro, o carro está esperando", anunciou sua secretária pela porta entreaberta. "Obrigado, Márcia. Pode ir para casa." A secretária hesitou, como se quisesse dizer algo. "Esqueci algum compromisso?" perguntou Caio, franzindo a testa. "Não, senhor. É que... Bom, amanhã é seu aniversário e a equipe organizou um brunch surpresa." Caio forçou um sorriso. "Agora já não é mais surpresa, não é?" "Desculpe", ela respondeu sem graça. "Não se preocupe. Estarei lá." Quando a porta se fechou, Caio virou o resto da bebida de um só gole. Aniversário. Mais um ano. Mais um jantar em algum restaurante estrelado com pessoas que só sabiam falar de investimentos, iates e a próxima viagem a Mônaco. Ou pior, mais uma tentativa de sua mãe de apresentá-lo a alguma candidata perfeita, filha de algum industrial ou político importante. Ao entrar no elevador privativo, seu celular vibrou com uma mensagem de Vanessa Rezende. "Estou te esperando no Fasano. Tenho uma surpresa para você." Vanessa era filha de um dos maiores banqueiros do país, e aos olhos de sua família, o par ideal. Haviam saído algumas vezes nos últimos meses, mas para Caio era apenas mais uma relação superficial, baseada em interesses mútuos. Ele respondeu com uma desculpa e guardou o telefone. Em vez de pedir ao motorista que o levasse para casa, Caio tomou uma decisão impulsiva. "Hoje eu dirijo, Fernando", disse, pegando as chaves do Porsche na mão do motorista surpreso. "Tire a noite de folga." Era uma daquelas noites em que a solidão pesava mais que o usual. Caio dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, afastando-se gradualmente dos bairros nobres. Queria distância do mundo que conhecia, pelo menos por algumas horas. Acabou entrando em ruas desconhecidas no bairro da Vila Madalena, onde o charme boêmio contrastava com a ostentação da Zona Sul. Estacionou o carro e decidiu caminhar. As ruas estavam cheias de vida. Estudantes, artistas, trabalhadores voltando para casa. Pessoas reais, não personagens de uma peça teatral social que ele sentia representar diariamente. Passou por bares simples, restaurantes familiares, pequenas galerias de arte. Era como visitar um país estrangeiro sem sair da própria cidade. Foi quando o aroma de pão fresco o atraiu para uma pequena padaria-café na esquina. O letreiro modesto anunciava: "Sabores da Nina, padaria e café." Através da vitrine, viu mesas de madeira rústica ocupadas por clientes que conversavam animadamente. O lugar parecia acolhedor, autêntico. Caio entrou. Uma sineta na porta anunciou sua chegada, mas ninguém pareceu notar o homem que estampava regularmente capas de revistas de negócios. Sentiu-se estranhamente aliviado por isso. "Posso ajudar?" Uma voz suave o tirou de seus pensamentos, e foi ali, entre cestas de pães artesanais e o aroma de café recém-moído, que ele a viu pela primeira vez. Nina Oliveira. Não havia maquiagem elaborada ou joias caras, apenas um sorriso genuíno e olhos castanhos expressivos.
emoldurados por cachos negros presos displicentemente. Usava um avental simples sobre uma blusa branca e calças jeans. "Um café, por favor", respondeu ele, escolhendo uma mesa no canto. "E qualquer pão que você recomendar." "O pão de fermentação natural acabou de sair do forno", ela sugeriu. "É a especialidade da casa." Caio assentiu, observando-a enquanto se afastava. Havia algo nela que capturou sua atenção imediatamente. Uma naturalidade, uma presença tranquila que contrastava com tudo que conhecia. "Aqui está", disse Nina, voltando com uma bandeja. "Café coado na hora e pão com manteiga da Serra da Canastra. Espero que goste." Quando provou o pão, Caio fechou os olhos involuntariamente. Era extraordinário, simples, mas com um sabor profundo e complexo que nenhum restaurante estrelado que frequentava tinha conseguido replicar. "Incrível", disse ele, genuinamente surpreso. Nina sorriu, e aquele sorriso pareceu iluminar todo o seu rosto. "Receita da minha avó. O segredo é a paciência. Fermentação natural precisa de tempo." Um homem mais velho, com traços semelhantes aos de Nina, chamou-a da cozinha. Ela pediu licença e se afastou. Caio permaneceu por quase 2 horas naquele café. Pediu mais café, experimentou um bolo de fubá, observou discretamente a interação de Nina com os clientes. Muitos pareciam ser habituais, tratados pelo nome. Viu como ela trabalhava lado a lado com o pai e uma senhora mais velha que devia ser sua mãe. Havia algo profundamente atraente naquela dinâmica familiar, naquela simplicidade. Quando finalmente pediu a conta, já era noite. Nina trouxe a pequena bandeja com o valor anotado à mão em um bloco simples. "Primeira vez no bairro?" ela perguntou casualmente. "É tão óbvio assim?" Ela riu. "Um pouco, mas todos são bem-vindos aqui." Caio deixou uma gorjeta generosa e se levantou. "O café e o pão são realmente especiais." "Volte quando quiser", respondeu Nina com aquela naturalidade que parecia fazer parte dela. Na saída, Caio percebeu um pequeno quadro de avisos comunitários. Entre anúncios de aulas de violão e procura por apartamentos, havia um cartaz sobre uma feira gastronômica que aconteceria no fim de semana no bairro. Ao voltar para o carro, sentiu-se diferente. Mais leve, talvez. Como se tivesse encontrado um bolsão de ar fresco em meio à atmosfera sufocante que era sua vida. Dirigiu de volta à mansão no Jardim Europa, pensando naqueles olhos expressivos e no sabor daquele pão simples que, por alguma razão inexplicável, parecia conter algo que há muito tempo procurava. No dia seguinte, após o brunch organizado por sua equipe e uma série interminável de ligações de felicitações protocolares, Caio inventou uma desculpa para cancelar o jantar que sua mãe havia organizado. Reunião de emergência com investidores estrangeiros. Mentiu. Em vez disso, pegou seu carro menos chamativo, um Volvo discreto, e dirigiu novamente para a Vila Madalena. Dessa vez, ao entrar nos sabores da Nina, foi recebido com um sorriso de reconhecimento. "O homem do pão de fermentação", disse Nina, secando as mãos no avental. "Bem-vindo de volta." Caio sorriu. Não consegui parar de pensar no café. Não era exatamente verdade. Não era o café que ocupara seus pensamentos. Naquela noite, Caio não se apresentou como o herdeiro do Grupo Monteiro. Disse apenas que se chamava Caio e trabalhava com negócios. Não era exatamente uma mentira, mas estava longe de ser a verdade completa. Pela primeira vez em anos, queria ser conhecido pela pessoa que era, não pelo império que representava. Nina contou que a padaria era um negócio familiar. Seu pai, seu Antônio, era filho de padeiros portugueses. Sua mãe, Dona Zélia, cuidava das receitas de doces. O nome do estabelecimento era uma homenagem à avó de Nina, a primeira Nina da família que havia trazido as receitas de Portugal. "Aí você sempre quis trabalhar aqui?" perguntou Caio genuinamente interessado. Nina hesitou. "Na verdade, sou formada em gastronomia. Fiz faculdade trabalhando aqui. Tive algumas oportunidades em restaurantes grandes, mas..." Ela olhou ao redor, para os clientes conversando, para seu pai atendendo uma senhora idosa com paciência infinita. "Isso aqui é mais que um negócio. É nossa história, nossa identidade." Caio entendeu o que ela não disse em palavras. Era um lar, algo que sua mansão de 2.000 metros quadrados nunca havia sido. Viu o cartaz da feira gastronômica,
comentou ele, mudando de assunto. Vocês vão participar? O rosto de Nina se iluminou. Sim, é a primeira vez. Estamos preparando algo especial. Pães com ingredientes brasileiros, mandioca, coco, castanhas. Parece delicioso. Vai ser no sábado e domingo, no Largo da Batata. Se quiser aparecer, ela sugeriu, com um toque de timidez que Caio achou surpreendentemente encantador. Eu adoraria. Quando Caio saiu naquela noite, sentiu algo que não experimentava desde a adolescência, a expectativa ansiosa de rever alguém. Era uma sensação estranhamente revigorante. Não sabia ainda, mas acabara de dar o primeiro passo em uma jornada que transformaria sua vida de maneiras que jamais imaginou. Ali naquela padaria simples na Vila Madalena, algo estava começando a nascer, algo muito mais valioso que todos os ativos do Grupo Monteiro somados. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. No sábado, o Largo da Batata estava transformado. Barracas coloridas ocupavam o espaço, com aromas diversos disputando a atenção dos visitantes. A feira gastronômica havia atraído pequenos produtores e negócios familiares de toda São Paulo. Caio chegou cedo, vestindo jeans e uma camiseta simples, um visual distante das roupas de grife que costumava usar. Sentiu-se quase irreconhecível, e era exatamente essa a sensação que buscava. Encontrou a barraca Sabores da Nina sem dificuldade. Era modesta em comparação com algumas mais elaboradas ao redor, mas havia algo genuíno nela que atraía as pessoas. Nina estava ocupada servindo clientes, com os cabelos presos em um lenço colorido, as faces coradas pelo calor e pela agitação. Seu Antônio foi quem notou Caio primeiro. "Olha só quem veio, o rapaz do pão de fermentação!" exclamou com genuína hospitalidade. "Nina, seu amigo está aqui." Nina se virou e, ao ver Caio, abriu um sorriso que fez seu coração acelerar inexplicavelmente. "Você veio mesmo," ela disse, aproximando-se. "Promessa é dívida," respondeu ele, devolvendo o sorriso. "E então, como está sendo?" "Maravilhoso. Já vendemos quase tudo que trouxemos para amanhã. Papai está assando mais lotes na padaria, meu primo foi buscar." Caio olhou ao redor da barraca. "Posso ajudar em algo?" Nina o estudou com olhos surpresos. "Você quer ajudar?" "Por que não? Parece divertido." Ela riu. "Nunca trabalhou em uma feira, não é?" "É tão óbvio assim?" "Suas mãos," ela apontou. "Não tem calos, mas tudo bem. Sempre há uma primeira vez." E assim, sem planejar, Caio Monteiro, herdeiro de um império corporativo de bilhões, passou a tarde embalando pães artesanais e atendendo clientes em uma pequena barraca de feira. Para sua própria surpresa, aquelas horas foram mais satisfatórias que muitas das reuniões de conselho que presidira. Observava Nina com crescente admiração. A forma como ela conhecia muitos clientes pelo nome, como explicava com paixão os ingredientes e o processo de cada produto, como trabalhava incansavelmente, mas sempre com um sorriso. Havia algo tão autêntico nela que o fascinava. Quando o movimento diminuiu no final da tarde, Nina trouxe 2 xícaras de café e uma pequena cesta com pães que haviam sobrado. "Para agradecer a ajuda," ela disse, sentando-se ao lado dele em um pequeno banco improvisado nos fundos da barraca. "Você se saiu bem para um estreante." "Tive uma boa professora." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da feira, a diversidade de pessoas que passavam. "Sabe," Nina começou pensativa, "adoro essas feiras porque aqui todo mundo é igual. Não importa de onde veio ou quanto dinheiro tem no banco. É só sobre comida boa e pessoas reais." Caio sentiu um incômodo. Ele não estava sendo totalmente real com ela. Mas como explicar quem ele realmente era sem mudar completamente a forma como ela o enxergava? "O que você gosta de fazer quando não está trabalhando com negócios?" perguntou ela, curiosa. A pergunta o pegou de surpresa. O que ele realmente gostava de fazer? Suas horas eram preenchidas com compromissos, reuniões, eventos sociais estratégicos, lazer programado, networking disfarçado de diversão. "Eu gosto de caminhar pela cidade, descobrir lugares novos." Era a resposta mais honesta que conseguiu formular naquele momento. Nina sorriu. "Isso explica como encontrou nossa padaria. Estamos um pouco fora dos circuitos turísticos. E você? O que faz quando não está fazendo pães maravilhosos?"
Amo fotografia. Seus olhos brilharam. Especialmente de comida e pessoas, e gosto de nadar no Sesc quando consigo tempo. Sou viciada em filmes antigos brasileiros. Cada detalhe que ela compartilhava parecia uma pequena janela para um mundo autêntico que Caio apenas observava de longe. Um mundo onde as pessoas tinham hobbies verdadeiros, não apenas atividades para exibir em redes sociais ou fortalecer contatos comerciais. Quando a feira terminou e eles começaram a desmontar a barraca, Caio ajudou a carregar as caixas para a pequena van estacionada nas proximidades. Seu Antônio insistiu que ele jantasse com a família e Caio, para sua própria surpresa, aceitou sem hesitação. O jantar aconteceu no pequeno apartamento acima da padaria. Era um espaço modesto, mas impecavelmente limpo e acolhedor. Fotos de família cobriam uma parede inteira. Gerações dos Oliveira capturadas em momentos cotidianos de felicidade. O contraste com a mansão fria e impessoal de Caio não poderia ser maior. Dona Zélia serviu uma feijoada preparada com carinho, explicando que era tradição de sábado na família. A conversa fluiu naturalmente, sem pretensões. Falaram sobre o bairro, histórias da padaria, clientes peculiares. Caio se sentiu estranhamente confortável, como se estivesse experimentando pela primeira vez o verdadeiro significado da palavra lar. Ao final da noite, quando se despedia, Nina o acompanhou até a porta. Obrigada pela ajuda hoje, ela disse. Foi inesperado. Eu que agradeço. Foi um dos melhores dias que tive em muito tempo. Houve um momento de silêncio, carregado de significados não ditos. Caio queria prolongar aquele instante, mas sabia que precisava ir. Amanhã é o segundo dia da feira, comentou Nina. Caso você não tenha nada melhor para fazer... Não tenho, respondeu ele rapidamente, talvez rápido demais. Estarei lá. Enquanto dirigia de volta para sua mansão no Jardim Europa, Caio se deu conta de que estava sorrindo. Não o sorriso ensaiado das fotos corporativas, mas algo genuíno, nascido de dentro. Ao mesmo tempo, uma sensação incômoda crescia. Cada momento com Nina era construído sobre uma omissão. Ela não conhecia Caio Monteiro, o herdeiro. Conhecia apenas Caio, um homem comum que gostava de descobrir lugares novos na cidade. Quanto tempo poderia manter essa dupla identidade? E mais importante, o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Na manhã seguinte, Caio cancelou um brunch com investidores estrangeiros, algo que jamais teria feito antes, e voltou ao Largo da Batata. Passou o dia inteiro ajudando na barraca, cada vez mais fascinado pela simplicidade e autenticidade daquela família. Nos dias que se seguiram, estabeleceu uma rotina, dias preenchidos com reuniões, relatórios financeiros e decisões corporativas. Noites passadas na padaria da Vila Madalena, onde gradualmente se tornou uma presença familiar. Para a família Oliveira e os clientes habituais, era apenas Caio, o amigo da Nina que aparecia quase todas as noites para um café. Em seu mundo corporativo, começaram a notar mudanças. Caio parecia mais relaxado nas reuniões, menos impaciente, mais disposto a ouvir. Sua secretária ficou surpresa quando ele perguntou sobre seus filhos, algo que nunca havia feito antes. Seu diretor financeiro comentou que ele parecia diferente, mais humano. A única que não via essas mudanças com bons olhos era Vanessa Rezende. Após semanas sendo ignorada, ela apareceu sem aviso no escritório de Caio. Estive preocupada, disse ela, sentando-se sem ser convidada. Você sumiu. Tenho estado ocupado, Vanessa. Projetos importantes. Ela o estudou com olhos calculistas. Projetos? Ou alguma nova distração? Você não tem comparecido aos eventos. O aniversário da Marcela Quintela, o leilão beneficente dos Alvarenga. As pessoas estão comentando. Deixe que comentem, respondeu Caio, sem se importar. O olhar de Vanessa endureceu. Somos amigos há tempo suficiente para eu ser sincera. Seu comportamento está estranho. Seu pai me ligou preocupado. Meu pai deveria se preocupar com a própria vida, não com a minha. Ele tem razão de se preocupar. O sobrenome Monteiro carrega responsabilidades e você parece estar esquecendo isso. Caio sentiu uma irritação crescente. Agradeço a preocupação, mas estou perfeitamente bem. É uma mulher, não é? Vanessa perguntou diretamente.
Quem é ela? Alguma socialite nova na cidade? Modelo internacional? Ou seu olhar se tornou malicioso? Alguma oportunista que encontrou o caminho para sua cama e, mais importante, sua conta bancária? Chega, Vanessa. A voz de Caio saiu mais dura do que pretendia. Minha vida pessoal não é da sua conta. Ela se levantou ajustando o vestido caríssimo. Um dia você vai perceber quem são seus verdadeiros amigos, Caio. Pessoas que se importam com seu nome, sua posição. O resto? Apenas quero o que você pode oferecer. Quando ela saiu, Caio ficou encarando a porta, perturbado. As palavras de Vanessa tinham tocado em um ponto sensível. Nina o aceitava porque não sabia quem ele realmente era. Se soubesse, será que o trataria da mesma forma? Ou o veria apenas como Caio Monteiro, o nome estampado em edifícios e manchetes? Naquela noite, chegou mais tarde que o habitual na padaria. Nina estava fechando o caixa e seu rosto se iluminou ao vê-lo. Achei que não viria hoje, ela comentou. Estava com... Hesitou corando levemente. Saudades. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de significado. Caio sentiu o coração acelerar. A simplicidade com que ela expressava seus sentimentos o desarmava completamente. Eu também estava, admitiu ele. Dia difícil no trabalho. Quer falar sobre isso? Na verdade, prefiro esquecer. Ele sorriu. Tem planos para hoje? Nina olhou para o relógio. A padaria já está fechando. Estava pensando em assistir a um filme em casa, mas... Posso sugerir uma alternativa? Tem um cinema antigo perto daqui que está passando uma retrospectiva do cinema novo. Acho que você mencionou gostar de filmes brasileiros antigos. Os olhos dela se arregalaram. O Cine Biju? Sim. Estava querendo ir, mas acabei adiando. Vamos então? Podemos comer algo depois. Aquela foi a primeira noite em que estiveram realmente sozinhos, sem a família ou clientes ao redor. Sentados lado a lado no cinema quase vazio, Caio estava mais consciente da presença dela que do filme na tela. O perfume simples, a risada espontânea, a forma como ela comentava cenas com genuíno entusiasmo. Depois, jantaram em uma pequena cantina italiana, escondida em uma rua lateral. Nina contou sobre seus sonhos. Expandir a padaria para incluir cursos de panificação artesanal, ajudar jovens do bairro a aprender o ofício, preservar receitas tradicionais que estavam sendo esquecidas. E você? Ela perguntou. Quais são seus sonhos? A pergunta o pegou despreparado. Sonhos. Tinha objetivos corporativos, metas financeiras, mas sonhos. Acho que encontrar propósito, respondeu finalmente. Fazer algo que realmente importe. Ela o estudou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. Você não parece muito satisfeito com seu trabalho. É complicado. Expectativas familiares, responsabilidades. Ele parou temendo revelar demais. Entendo isso. Minha família espera que eu assuma a padaria um dia. Amo o lugar, mas às vezes me pergunto como seria seguir meu próprio caminho. E qual seria? Talvez uma padaria menor, mais experimental, ou unir gastronomia e fotografia de alguma forma. Ela sorriu, um pouco envergonhada. Sonhos bobos. Não são bobos, Caio respondeu, tocando sua mão instintivamente. São autênticos. O contato entre suas mãos enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Caio. Nina não retirou a mão. Em vez disso, entrelaçou seus dedos aos dele, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Na saída do restaurante, sob a luz suave dos postes antigos da Vila Madalena, aconteceu o que ambos pareciam esperar desde que se conheceram. O beijo foi suave, tímido no início, depois mais profundo. Para Caio, foi como se algo dentro dele finalmente encontrasse seu lugar. Isso foi, Nina sussurrou quando se separaram. Perfeito, completou ele. Naquela noite, ao deixá-la em casa, Caio sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. O que começara como uma fuga temporária de sua vida havia se transformado em algo muito mais profundo. Enquanto dirigia para casa, não percebeu o carro escuro que o seguia discretamente desde o restaurante. No banco do passageiro, Vanessa Rezende observava com olhos frios o celular na mão registrando a placa do carro e o endereço da padaria. Então é isso,
murmurou ela para seu investigador particular. Uma padeira. Quem diria, Caio Monteiro? Seus dedos perfeitamente manicurados digitaram rapidamente no celular. Encontrei. Prepare-se para uma grande história. Na penumbra do carro, seu sorriso não continha nenhum traço de amizade, apenas a satisfação fria de quem planeja uma vingança meticulosa. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Nas semanas seguintes, o relacionamento de Caio e Nina floresceu como os pães que ela criava, de forma lenta, natural, ganhando complexidade a cada dia. Ele se tornou presença constante na padaria, aprendendo a sovar massas e a distinguir fermentações. Ela descobriu seu gosto por jazz e sua habilidade surpreendente para contar histórias. Juntos, exploraram cantos esquecidos de São Paulo, cafés históricos, mercados de bairro e exposições em galerias alternativas. Para Caio, cada momento com Nina era uma revelação. A vida poderia ser simples sem ser superficial, descomplicada sem ser vazia. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente conectado a alguém que não se importava com seu sobrenome ou conta bancária. Mas essa felicidade vinha acompanhada de uma sombra cada vez maior. A mentira, que crescia por omissão. A cada dia, tornava-se mais difícil manter os dois mundos separados. No universo corporativo, sua assistente questionava os horários reduzidos. Na vida com Nina, as desculpas sobre reuniões importantes começavam a soar vagas demais. Sua ausência nos eventos da alta sociedade paulistana não passava despercebida, e os comentários de sua mãe durante os almoços dominicais obrigatórios tornavam-se mais incisivos. Você parece diferente, observou Heloísa Monteiro durante um desses almoços na mansão da família, mais distraído. Caio apenas sorriu, cortando metodicamente o filé mignon servido em porcelana francesa. Estou focado em novos projetos. Projetos? O patriarca Eduardo Monteiro ergueu os olhos dos documentos que revisava mesmo durante a refeição. Que projetos são esses que não passaram pelo conselho? Projetos pessoais, pai. Heloísa trocou um olhar com o marido. Vanessa me ligou semana passada. Estava preocupada com você. Caio sentiu uma pontada de irritação. Vanessa deveria se ocupar com a própria vida. Ela se importa com você, insistiu sua mãe. E nós também. Você cancelou 3 eventos importantes este mês. O governador perguntou por você no jantar beneficente. Não sabia que precisava da autorização do governador para gerenciar minha agenda. Eduardo bateu o punho na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Chega de insolência. Você tem responsabilidades, Caio. O nome Monteiro abre portas, mas também exige compromissos. Caio colocou o guardanapo sobre a mesa e se levantou. Obrigado pelo almoço, mãe. Preciso ir. Para onde você vai com tanta pressa todos os dias? Perguntou Heloísa, com um tom que misturava curiosidade e desaprovação. Para algum lugar onde eu possa respirar, respondeu Caio, já se dirigindo à porta. Do lado de fora, ao entrar em seu carro, verificou o celular e sorriu ao ver uma mensagem de Nina. Uma foto do novo pão de castanha do Pará que ela havia criado, com a legenda: esperando seu veredito, senhor crítico gastronômico. Aquela simples mensagem dissipou a tensão do almoço familiar. Era incrível como ela tinha esse poder, de transformar seu humor, de fazer o mundo parecer mais leve. Respondeu: a caminho do meu novo vício. Espero que tenha guardado uma fatia para mim. Seu motorista, Fernando, olhou pelo retrovisor com curiosidade. Nos últimos meses, estava habituado a levar o patrão a endereços incomuns, longe dos restaurantes de luxo e clubes exclusivos que antes faziam parte de sua rotina. Vila Madalena novamente, senhor. Sim, Fernando. E hoje pode me deixar lá. Volto por conta própria mais tarde. O motorista assentiu silenciosamente, mas Caio percebeu seu olhar de leve estranhamento. Ao chegar na padaria, encontrou Nina ajudando um grupo de crianças a modelar pequenos pães em formato de animais. Era um projeto comunitário que ela havia iniciado recentemente. Aulas gratuitas de panificação para crianças do bairro. Seu rosto estava manchado de farinha, e ela ria enquanto ajudava um menino a transformar sua massa disforme em algo parecido com um elefante. Caio ficou observando da porta, encantado. Ela o notou e acenou,
os olhos brilhando de alegria. Aquela imagem, Nina cercada de crianças criando algo com as próprias mãos, provocou nele uma emoção que não conseguia nomear. Era um misto de admiração, ternura e uma dolorosa consciência de quanto sua própria vida era artificial em comparação. Quando a aula terminou e as crianças saíram carregando orgulhosamente suas criações, Nina se aproximou dele. "Gostou da surpresa?" perguntou ela, referindo-se ao projeto com as crianças. "É maravilhoso", respondeu sinceramente. "Você é maravilhosa." Ela sorriu, e ele notou como seus olhos formavam pequenos vincos nos cantos quando o fazia. Detalhes que nunca havia percebido em ninguém antes. "Tenho outra surpresa", ela disse, puxando-o pela mão para os fundos da padaria. "Lembra quando falei sobre unir gastronomia e fotografia? Comecei um projeto." Na pequena sala dos fundos, Nina mostrou a Caio um mural de fotografias. Eram imagens de mãos. Mãos enrugadas amassando pão, mãos pequenas de crianças modelando massa, mãos tatuadas de um cliente jovem segurando uma xícara de café. "É um ensaio sobre mãos que criam, que nutrem", explicou ela com um entusiasmo contagiante. "Comecei fotografando aqui na padaria, mas quero expandir para outros artesãos do bairro." "É incrível", disse Caio, genuinamente impressionado. "Você tem um olhar único." Nina olhou para ele com aqueles olhos que pareciam ver através de qualquer máscara. "Você me ajudou com isso, sabia? Antes de você aparecer, eu tinha quase desistido desse sonho. Parecia fútil diante das necessidades práticas da padaria. E o que mudou? Você me fez acreditar que posso ser mais do que apenas a filha do padeiro, que meus sonhos importam." Caio sentiu o peso da ironia. Ele, que vivia uma mentira, havia de alguma forma inspirado autenticidade nela. "Quero te levar para um lugar especial neste fim de semana", disse Nina, mudando de assunto. "É o aniversário do meu pai e fazemos um piquenique todo ano no Jardim Botânico. Nada sofisticado, só a família e alguns amigos próximos." "Eu adoraria", respondeu Caio automaticamente, antes que o pânico se instalasse. Uma reunião familiar. Amigos próximos. Quanto mais se envolvia, mais difícil seria manter sua verdadeira identidade oculta. Naquela noite, voltou para casa com a mente em conflito. Sentado em seu escritório pessoal, com vista para os jardins iluminados da mansão, Caio enfrentou a verdade que vinha evitando. Estava apaixonado por Nina. Completamente, irrevogavelmente apaixonado. E a cada dia que passava sem contar-lhe a verdade, cavava mais fundo o abismo que eventualmente teria de cruzar. Pegou o celular e navegou até a galeria de fotos. Entre imagens de documentos corporativos e capturas de tela de e-mails importantes, agora havia dezenas de momentos com Nina. Seu sorriso enquanto servia café, suas mãos moldando uma massa, os dois juntos em um festival de rua. O contraste entre essas imagens e o ambiente luxuoso ao seu redor não poderia ser mais gritante. Estava vivendo em dois mundos paralelos e sabia que eles inevitavelmente colidiriam. A questão era quando? E o que restaria após o impacto? Na manhã seguinte, Caio estava em uma reunião de conselho quando sua secretária interrompeu discretamente. "Senhor Monteiro, perdão pela interrupção, mas a senhorita Rezende insiste que é urgente." Ele franziu o senho. "Diga que estou ocupado." Ela mencionou algo sobre uma padaria na Vila Madalena. Disse que é do seu interesse. Caio sentiu o sangue gelar. "Vou atendê-la. Façam uma pausa de 15 minutos. No corredor, Vanessa o aguardava, impecavelmente vestida em um tailleur vermelho, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "O que você quer, Vanessa?" Ela estendeu seu celular de última geração. "Pensei que gostaria de ver isso antes que outros o façam." Na tela, uma mensagem aberta no WhatsApp mostrava um rascunho de matéria para uma conhecida coluna de fofocas. "Herdeiro bilionário troca socialites por padeira. O novo romance de Caio Monteiro que está agitando a elite paulistana." Havia fotos dele e Nina juntos na feira gastronômica, na saída do cinema e até uma deles se beijando na porta da padaria. "De onde você tirou isso?" perguntou ele, a voz tensa. "Tenho meus recursos", respondeu Vanessa, recuperando o celular. "Mas isso não é importante. O que importa é que posso impedir que isso seja publicado." "Por quê?"
Por que você faria isso? Porque, apesar de tudo, me importo com você, Caio. E, mais importante, me importo com o nome Monteiro. Sua mãe ficaria arrasada se visse o herdeiro do império envolvido com... Bem, você sabe. Caio sentiu a raiva crescer. Com uma mulher trabalhadora, honesta e talentosa, é isso que a envergonharia? Vanessa revirou os olhos. Não seja ingênuo. Não é sobre quem ela é, mas sobre o mundo a que ela pertence e ao qual você não pertence. Vocês são de realidades incompatíveis. O que você quer, Vanessa? Repetiu Caio agora com frieza calculada. Nada complicado. Apenas que você reconsidere suas prioridades. Volte aos círculos adequados. Compareça ao baile de gala da fundação na próxima semana. Comigo, como era esperado, retome sua vida. E a matéria desaparecerá. Como um romance passageiro que foi exatamente isso. Passageiro. Caio respirou fundo, tentando controlar a fúria. Você está me chantageando. Ela ajustou o bracelete de ouro em seu pulso. Estou oferecendo uma saída elegante antes que você cometa o maior erro da sua vida. Pense nisso como um favor. Quando ela se afastou pelo corredor espelhado, Caio permaneceu imóvel, sentindo o mundo que construíra cuidadosamente nas últimas semanas começar a desmoronar. O piquenique no Jardim Botânico no domingo estava perfeito. Sob o céu azul de São Paulo, uma raridade em si, a família Oliveira e alguns amigos próximos se reuniram para celebrar o aniversário de seu Antônio. Havia comida simples e deliciosa, música vinda de um pequeno rádio portátil e histórias sendo compartilhadas entre risadas. Caio observava tudo com um aperto no coração. As ameaças de Vanessa pesavam sobre ele, mas, paradoxalmente, reforçavam a certeza de que não queria perder isso. Essa simplicidade, essa autenticidade, esse sentimento de pertencimento. Nina percebeu seu estado contemplativo e se aproximou, sentando-se ao lado dele no cobertor estendido sobre a grama. — Está tudo bem? Perguntou ela, entrelaçando seus dedos aos dele. — Tudo perfeito, mentiu Caio. Só estou pensando em como sua família é especial. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. Eles adoram você, sabia? Papai me disse ontem que você é um rapaz de valor. Vindo dele, isso é praticamente uma proposta de casamento. Caio riu apesar da tensão interna. E o que você responderia a essa proposta? Nina ergueu o rosto, olhando-o nos olhos. Depende de quem está perguntando. Houve um momento de silêncio carregado, onde ambos sentiram o peso do não dito. Nina, preciso te contar uma coisa. Começou Caio, determinado a revelar a verdade. Naquele momento, o celular dela tocou. Era Dona Zélia, que havia ficado na padaria e parecia agitada. — Mãe, calma, fala devagar. — O quê? Uma jornalista? Perguntando o quê? Caio sentiu o estômago afundar. Vanessa não havia esperado sua resposta. — Estou indo para aí, disse Nina, desligando o telefone. Desculpe, Caio, mas preciso ir. Uma repórter apareceu na padaria fazendo perguntas estranhas sobre mim, sobre nós. Eu vou com você, disse ele, levantando-se rapidamente. O trajeto até a Vila Madalena foi feito em um táxi, com Nina tentando repetidamente ligar para a mãe, que não atendia. Caio permanecia em silêncio, sabendo que o momento que tanto temia havia chegado. Ao chegarem à padaria, encontraram uma pequena multidão reunida na frente. Entre os curiosos, uma mulher elegantemente vestida destacava-se, acompanhada por um fotógrafo. Vanessa Rezende em pessoa, não confiando a tarefa a subordinados. — Ah, aí está ela! Exclamou Vanessa ao ver Nina. A padeira que conquistou o coração do bilionário. Nina olhou confusa para a mulher, depois para Caio. Do que ela está falando? Vanessa se aproximou estendendo a mão como se fosse uma velha amiga. Você deve ser Nina Oliveira. Sou Vanessa Rezende, colunista social e antiga amiga de Caio Monteiro. Ela enfatizou o sobrenome, estudando a reação de Nina. O rosto de Nina mostrou primeiro confusão, depois uma crescente compreensão. Monteiro, como do Grupo Monteiro? Oh! Vanessa fingiu surpresa, levando a mão aos lábios perfeitamente maquiados. Ele não contou. Caio é o herdeiro do Grupo Monteiro, um dos homens mais ricos do Brasil. Pensei que soubesse, afinal, vocês têm sido íntimos.
Nina se virou para Caio, seus olhos procurando uma negação que não veio. É verdade? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Nina, eu posso explicar, começou ele. É verdade? Ela repetiu mais firme. Sim, admitiu Caio finalmente. Mas não é tão simples. Pelo contrário, interrompeu Vanessa, é bastante simples. Caio Monteiro, herdeiro de um dos maiores conglomerados empresariais do país, futuro presidente do grupo que leva seu nome, decidiu se aventurar, digamos, nos bairros mais pitorescos da cidade. Chega, Vanessa! Caio se colocou entre ela e Nina. Você já conseguiu o que queria. Só estou ajudando a esclarecer as coisas, respondeu ela com falsa inocência. Sua namoradinha tem o direito de saber com quem está se envolvendo, não acha? Nina deu um passo para trás, olhando para Caio como se o visse pela primeira vez. Todo esse tempo, você mentiu para mim? Para a minha família? Eu não menti, tentou explicar Caio. Só não contei tudo. Por quê? A voz de Nina tremia agora. Por que esconder quem você é? Porque queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo meu sobrenome ou conta bancária. Não, Caio, você queria que eu conhecesse a versão de você que escolheu mostrar. Uma versão incompleta, baseada em omissões. O fotógrafo que acompanhava Vanessa continuava registrando tudo, enquanto os curiosos observavam a cena como espectadores de uma novela ao vivo. Precisamos conversar em particular, disse Caio, tentando pegar a mão de Nina, que recuou. Não temos nada para conversar, respondeu ela, os olhos marejados. Por favor, vá embora. Nina, por favor. Ela pediu para você ir embora, interveio seu Antônio, que havia se aproximado e agora colocava um braço protetor ao redor dos ombros da filha. E eu também estou pedindo. Caio olhou para os rostos hostis ao seu redor. Os vizinhos, os clientes habituais, a família que o havia recebido tão calorosamente. Em poucos minutos, havia se transformado de amigo querido em impostor. Eu sinto muito, disse ele, olhando diretamente para Nina. Nunca quis magoar você. Ela não respondeu. Apenas se virou e entrou na padaria, seguida pelo pai. Vanessa se aproximou de Caio, satisfeita. Viu? Como eu disse, mundos incompatíveis. Agora podemos voltar ao nosso mundo onde você pertence. Ele a encarou com um desprezo que nunca havia sentido por ninguém. Fique longe de mim, Vanessa. Longe da minha vida, dos meus negócios, das pessoas que amo. Você não pode estar falando sério. Ela riu, incrédula. Toda essa comoção por uma aventura de subúrbio. O único erro que cometi foi não perceber antes quem você realmente é, respondeu Caio, afastando-se. Enquanto caminhava pela rua, sentindo os olhares dos curiosos nas costas, Caio compreendeu a magnitude do que havia perdido. Não era apenas Nina. Era a possibilidade de uma vida autêntica, de conexões verdadeiras, de um sentimento de lar que jamais experimentara em sua mansão de luxo. Atrás dele, a pequena padaria com sua placa modesta, Sabores da Nina, nunca pareceu tão distante. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal 3 semanas se passaram. E São Paulo seguia seu ritmo frenético, indiferente aos corações partidos que abrigava. Para os milhões de habitantes da metrópole, era apenas mais um mês de primavera, com jacarandás florindo timidamente entre concreto e poluição. Para Caio Monteiro, cada dia era um exercício de sobrevivência. Ele mergulhou no trabalho como nunca antes, chegando ao escritório antes de todos e saindo quando o prédio já estava praticamente vazio. Participava de todas as reuniões, analisava cada relatório, tomava decisões com uma frieza calculista que impressionava até mesmo os executivos mais veteranos do Grupo Monteiro. De fora, parecia mais focado e eficiente que nunca. Por dentro, estava oco. As noites eram as piores. Na mansão silenciosa, os passos ecoavam pelos cômodos vazios, ampliando a sensação de solidão. Tentou voltar à rotina antiga, jantares em restaurantes estrelados, eventos beneficentes, a companhia superficial de pessoas que orbitavam seu poder e dinheiro. Mas tudo parecia sem sentido após conhecer a autenticidade de Nina e sua família. Tentou contato diversas vezes. Enviou mensagens que ficaram sem resposta, flores que foram devolvidas, e-mails que provavelmente nem foram lidos. Chegou a ir até a padaria uma vez, apenas para encontrá-la fechada em plena tarde de quarta-feira, com um cartaz improvisado.
fechado por motivos pessoais. Foi Fernando, seu motorista, quem finalmente trouxe notícias. Com licença, senhor Monteiro, disse ele hesitante, após deixá-lo em casa uma noite. Sei que não é da minha conta, mas achei que o senhor gostaria de saber. Aquela padaria que o senhor frequentava na Vila Madalena está fechada. Caio sentiu o estômago afundar. Fechada como? Definitivamente? Parece que sim, senhor. Passei por lá hoje, por curiosidade. As vitrines estão vazias e há um aviso de ponto comercial para locação. A informação atingiu Caio como um soco físico. A padaria era mais que um negócio para a família Oliveira. Era um legado, sua história, sua identidade, como a própria Nina havia dito. Você sabe o que aconteceu com os donos? Fernando balançou a cabeça. Não, senhor, mas ouvi uma senhora comentando na rua que o pai da moça teve problemas de saúde. Obrigado, Fernando, respondeu Caio mecanicamente. Pode ir. Naquela noite, não conseguiu dormir. A imagem da padaria vazia, das mesas onde compartilharam tantos momentos agora retiradas, da placa com o nome da avó de Nina sendo removida, tudo girava em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. E pior, a ideia de seu Antônio doente, talvez hospitalizado, e a família enfrentando dificuldades financeiras ao ponto de fecharem o negócio de décadas. Na manhã seguinte, cancelou todas as reuniões e convocou sua equipe jurídica pessoal. Quero informações sobre uma padaria na Vila Madalena, instruiu sem rodeios. Razão social, sabores da Nina, proprietários Antônio e Zélia Oliveira. Quero saber por que fechou. A situação financeira, se há dívidas e, principalmente, para onde a família se mudou. Os advogados trocaram olhares confusos, mas ninguém questionou. Em menos de 24 horas, tinham um relatório completo. A situação era pior do que Caio imaginava. Seu Antônio havia sofrido um infarto 2 semanas após o incidente com Vanessa. Os custos médicos, somados a uma dívida pré-existente com fornecedores, forçaram o fechamento da padaria. A família havia se mudado para um pequeno apartamento no extremo da Zona Leste, propriedade de um primo distante. E a situação médica atual? Perguntou Caio. O Sr. Oliveira segue internado no Hospital Municipal do Tatuapé, aguardando uma cirurgia cardíaca, informou seu advogado principal. A fila pelo SUS é considerável. Caio fechou o relatório, sua decisão já tomada. Preparem os documentos necessários para comprar o ponto comercial da padaria e todos os equipamentos que foram vendidos. Quero tudo exatamente como era antes. E entrem em contato com a diretoria do Hospital Sírio-Libanês. Quero o Sr. Oliveira transferido para lá imediatamente, sob os cuidados da melhor equipe cardiovascular disponível. Sr. Monteiro, se me permite, interveio um dos advogados mais antigos. Esse envolvimento pessoal em uma situação potencialmente complicada... Não pedi sua opinião, cortou Caio. Apenas execute as ordens, com a máxima discrição. Nos dias que se seguiram, uma operação silenciosa foi posta em movimento. O ponto comercial foi readquirido através de uma empresa intermediária, sem qualquer ligação aparente com o Grupo Monteiro. Os equipamentos vendidos para saldar dívidas foram rastreados e recomprados, muitos deles por valores bem acima do mercado, para garantir a cooperação dos novos proprietários. Fornecedores foram contatados, antigas faturas quitadas e, aos poucos, a padaria começou a ser reconstituída exatamente como era. Paralelamente, seu Antônio foi transferido discretamente para o Sírio-Libanês, onde passou por uma cirurgia de ponte de safena bem-sucedida. A família foi informada apenas que um benfeitor anônimo havia tomado conhecimento do caso e oferecido ajuda. Caio supervisionava tudo à distância, cuidadoso para não aparecer pessoalmente. Não queria que seu gesto fosse interpretado como uma tentativa de comprar o perdão de Nina ou impressioná-la com seu poder financeiro. Era mais simples que isso. Não suportava a ideia dela sofrendo, da família que o acolhera enfrentando dificuldades tão severas. 1 mês depois do fechamento, a padaria estava pronta para reabrir. Tudo havia sido restaurado, os mesmos móveis, os mesmos equipamentos, até as fotografias na parede. Apenas uma coisa era nova: um envelope sobre o balcão principal, contendo a escritura do imóvel e todos os documentos do negócio. Agora livre de dívidas
e registrado no nome de Nina Oliveira. Caio escolheu uma manhã de segunda-feira para finalizar seu plano. Chegou cedo à padaria restaurada, usando jeans e uma camiseta simples, o uniforme que usava quando ajudava Nina nos fins de semana. A chave que mandara fazer girou suavemente na fechadura. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, iluminando o ambiente que conhecia tão bem. Sentiu um aperto no peito ao lembrar das manhãs em que chegava para tomar café e encontrava Nina já trabalhando nas massas do dia. O cheiro de fermento e trigo ainda permanecia no ar, mesmo após semanas de portas fechadas. Dirigiu-se à cozinha nos fundos, ligou os fornos e começou a trabalhar. Nas últimas semanas, entre reuniões e noites insones, havia dedicado horas a assistir vídeos de técnicas de panificação, estudando os processos que tantas vezes vira Nina executar com maestria natural. Não tinha ilusões de que conseguiria replicar a magia que ela criava, mas era sua forma de homenageá-la, de mostrar que valorizava o que ela lhe ensinara. Começou a preparar uma massa simples de pão de fermentação natural. O primeiro que provara ali, o que o fizera voltar. Suas mãos, antes habituadas apenas a assinar documentos e apertar mãos em negociações milionárias, agora estavam cobertas de farinha, moldando a massa com movimentos ainda hesitantes, mas cuidadosos. Horas depois, quando os primeiros pães saíram do forno, tortos, escuros demais nas bordas e claros demais no centro, Caio sorriu melancolicamente. Estavam longe da perfeição, mas carregavam algo de autêntico, o esforço honesto de quem tenta aprender um novo caminho. Foi então que ouviu a porta da frente se abrir. Seu coração quase parou. Nina estava parada na entrada da cozinha, os olhos arregalados de surpresa. Vestia roupas simples, o cabelo preso no mesmo lenço colorido que usava para trabalhar. Parecia mais magra, com olheiras suaves sob os olhos que haviam perdido um pouco do brilho que tanto o encantara. — O que é isso? Perguntou ela, a voz misturando choque e confusão. — O que você está fazendo aqui? Como? Caio permaneceu onde estava, consciente da figura que devia representar, o bilionário de mãos sujas de farinha, avental manchado, rodeado por pães mal feitos. — Eu queria consertar as coisas, disse ele simplesmente. — Consertar? Ela olhou ao redor, processando gradualmente o que estava vendo. — Foi você que reabriu a padaria, que pagou pelo tratamento do meu pai. Eu não poderia deixar vocês perderem tudo por minha causa. Nina balançou a cabeça, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Então essa é sua solução? Usar seu dinheiro para limpar sua consciência? Não é isso, respondeu Caio, mantendo a voz calma apesar da dor que as palavras dela causavam. Não estou tentando comprar seu perdão, Nina. Só queria devolver o que vocês perderam por minha causa. Não perdemos a padaria por sua causa, ela corrigiu. Perdemos por causa da mentira, da falta de confiança, porque você não acreditou que eu pudesse aceitar quem você realmente é. Caio baixou os olhos, aceitando a verdade nas palavras dela. Você tem razão. Cometi um erro terrível não confiando em você desde o início, mas quero que saiba que tudo o que vivemos foi real. Os sentimentos, as conversas, os momentos, nada disso foi mentira. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Nina caminhou lentamente pela cozinha, tocando os equipamentos, os utensílios, tudo exatamente como era antes. — Como está seu pai? Perguntou Caio finalmente. O rosto dela suavizou um pouco. — Melhor. Os médicos dizem que a cirurgia foi um sucesso. Ele está se recuperando em casa agora. — Fico feliz em ouvir isso. Nina pegou um dos pães que ele havia assado, examinando com olhos críticos de quem conhecia o ofício. — Você fez isso? — Tentei, admitiu Caio com um leve sorriso. Claramente ainda tenho muito a aprender. — A crosta está muito grossa, comentou ela, profissional mesmo na tensão do momento. E você não deu tempo suficiente para a fermentação. Como eu disse, muito a aprender. Seus olhos finalmente se encontraram, e Caio viu que, apesar da mágoa ainda presente, havia também uma centelha de algo mais. Talvez curiosidade, talvez o resquício do que haviam compartilhado. — Por que, Caio? Perguntou ela, colocando o pão de volta na bancada. — Por que todo esse esforço? Você poderia simplesmente ter seguido com sua vida, voltado para seu mundo. — Porque descobri que não pertencia mais àquele mundo,
respondeu ele com sinceridade crua. Ou talvez nunca tenha pertencido realmente. O tempo que passei com você, com sua família, foi a primeira vez que me senti verdadeiramente vivo, Nina. A primeira vez que me senti em casa. Ele respirou fundo antes de continuar. Não estou aqui para pedir perdão, mas para provar que o que sinto é verdadeiro. Sei que traí sua confiança e entendo se nunca mais quiser me ver. Os documentos da padaria estão ali. Apontou para o envelope no balcão. Tudo está no seu nome, sem condições, sem amarras. É seu, como sempre deveria ter sido. Nina olhou para o envelope, depois de volta para ele. Você acha que isso conserta tudo? Não, respondeu Caio imediatamente. Sei que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser exatamente como eram. Só queria mostrar, de alguma forma, que aprendi algo com você. Sobre autenticidade, sobre o valor do trabalho honesto, sobre construir em vez de apenas possuir. Ela se aproximou, estudando-o como se tentasse enxergar além da superfície. E agora? Você volta para sua mansão e sua vida de herdeiro, e eu fico aqui com uma padaria reformada e a lembrança de algo que poderia ter sido? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Caio sentiu a esperança crescer, tímida como uma chama que se recusa a se apagar. Isso depende de você, respondeu ele. Se quiser que eu saia da sua vida agora, eu respeitarei sua decisão. Mas se houver a menor chance... Uma chance de quê, exatamente? De recomeçarmos. Com total honestidade desta vez, sem segredos. Nina cruzou os braços, sua expressão misturando ceticismo e algo mais difícil de definir. E como seria isso? Você abandonaria sua vida, seu nome, suas responsabilidades para fazer pão em uma padaria de bairro? Se necessário, sim, respondeu Caio, surpreendendo-a com sua convicção. Mas não precisa ser um ou outro. Posso ser Caio Monteiro e ainda ser o homem que você conheceu. Posso administrar empresas e ainda valorizar as coisas simples que realmente importam. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dela. Você não sabe fazer pão. Posso aprender. Ele sorriu de volta. Tenho uma excelente professora se ela estiver disposta. Nina balançou a cabeça, mas havia um brilho voltando aos seus olhos. Você é impossível, sabia? Persistente, corrigiu ele. Aprendi isso com uma padeira teimosa, que insistia que o segredo do bom pão está na paciência. Ela se aproximou mais um pouco, agora ao alcance de suas mãos, mas Caio não se moveu, dando-lhe espaço para decidir. Se eu considerasse dar uma segunda chance, disse Nina lentamente, precisaria de uma condição. Qualquer coisa. Transparência total. Nenhuma omissão, por menor que pareça, e conhecer você por inteiro. Não apenas o Caio que vem tomar café, mas também o Caio Monteiro, com todas suas complexidades. Ele assentiu. Transparência total, prometo. E teria que conhecer sua família, seu mundo, assim como você conheceu o meu. Feito. Nina deu mais um passo, ficando tão próxima que ele podia sentir seu perfume. O mesmo aroma de baunilha e canela que o havia enfeitiçado na primeira vez que entrara naquela padaria. Você deve saber que não será fácil. Minha confiança está fragilizada. Tenho todo o tempo do mundo, respondeu Caio, resistindo ao impulso de tocá-la. Foi Nina quem rompeu a distância final, pegando suas mãos sujas de farinha nas dela, igualmente marcadas pelo trabalho das últimas semanas, mas de forma diferente. As dela com a segurança de quem conhecia o ofício, as dele com a hesitação de quem tentava aprender um novo caminho. Seu pai vai me odiar, comentou Caio, meio brincando, meio sério. Provavelmente, concordou Nina. No início, pelo menos. Mas ele sempre diz que julga as pessoas por seus atos, não por suas palavras. E você, como me julga agora? Nina olhou para a padaria restaurada, para os pães mal feitos na bancada, para o envelope com os documentos e, finalmente, para o homem à sua frente, não mais o bilionário distante, nem o cliente comum fingindo ser alguém que não era, mas uma pessoa complexa, tentando unir os fragmentos de quem poderia ser. Acho que estou disposta a descobrir, respondeu ela finalmente, inclinando-se para selar aquelas palavras com um beijo, o primeiro de uma nova história que começavam a escrever. Enquanto o sol da manhã inundava a padaria renovada, iluminando as mãos entrelaçadas de Caio e Nina,
Uma certeza pairava no ar. Alguns ingredientes, quando combinados com paciência e honestidade, podem criar algo extraordinário, seja um pão perfeito ou um amor verdadeiro. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. O desafio de unir dois mundos tão distintos não era tarefa simples. Nas semanas que se seguiram à reconciliação, Caio e Nina aprenderam a navegar entre realidades que pareciam pertencer a universos paralelos. A padaria reabriu oficialmente em uma ensolarada manhã de sábado. Os antigos clientes retornaram, atraídos pelo aroma familiar dos pães de Dona Zélia e pelas criações inovadoras de Nina. Seu Antônio, ainda em recuperação, mas visivelmente mais forte, voltou a assumir seu posto na caixa, onde conversava com os fregueses como se nunca tivesse saído dali. A presença de Caio era mais discreta agora. Não escondia mais quem era, mas tampouco fazia alarde de seu sobrenome ou posição. Ajudava nos fins de semana, principalmente nas entregas e no atendimento, deixando a arte da panificação para os verdadeiros mestres da família Oliveira. Aos poucos, os vizinhos do bairro superaram o choque inicial e passaram a vê-lo não como o bilionário, mas como o namorado da Nina que ocasionalmente queimava as bordas dos croissants. Em contrapartida, Nina começou a conhecer o outro lado da vida de Caio. A primeira vez que visitou a mansão no Jardim Europa, ficou em silêncio por longos minutos, observando os jardins impecáveis, as obras de arte nas paredes, os cômodos maiores que o apartamento inteiro de sua família. "É muito grande", comentou finalmente, com uma simplicidade que fez Caio sorrir. "E vazia", completou ele. Nunca pareceu um lar de verdade. Gradualmente, Nina foi introduzida ao círculo social e profissional de Caio. Conheceu executivos do Grupo Monteiro, frequentou alguns eventos corporativos, jantou em restaurantes onde o couvert custava mais que uma semana de compras da padaria. Em cada situação, mantinha a autenticidade que a caracterizava, sem tentar se encaixar em um molde que não era o seu, mas também sem julgar um mundo que lhe era estranho. O encontro com os pais de Caio foi o mais desafiador. Heloísa e Eduardo Monteiro receberam Nina para um jantar formal na mansão da família. A mesa estava impecavelmente arrumada. A baixela de prata polida refletia a luz dos candelabros, e o menu de 5 tempos havia sido preparado por um chefe premiado. Nina vestia um vestido simples, mas elegante, escolhido com a ajuda de uma amiga estilista do bairro, não por sugestão de Caio. Seus cabelos estavam soltos, seus acessórios eram os mesmos que usava no dia a dia. Decidira não tentar ser quem não era. "Então", começou Heloísa após as apresentações iniciais, estudando Nina por cima da taça de cristal. "Caio nos disse que você tem uma padaria?" "Sim, senhora. É um negócio familiar, fundado pelo meu avô." "Fascinante. E onde você estudou, querida?" "Fiz gastronomia na Universidade Anhembi Morumbi. Trabalhei na padaria para pagar as mensalidades." Eduardo Monteiro ergueu as sobrancelhas, claramente impressionado com a resposta direta. "Admiro pessoas que conquistam sua educação com trabalho duro." O comentário pareceu sincero, surpreendendo Caio, que esperava uma recepção muito mais fria. O jantar prosseguiu com perguntas educadas, algumas obviamente calculadas para testar Nina, outras genuinamente interessadas em conhecê-la. Ela respondia a tudo com a mesma honestidade tranquila que havia cativado Caio desde o início. Quando Heloísa mencionou casualmente o incidente com a imprensa, referindo-se à exposição orquestrada por Vanessa, Nina não se esquivou do assunto. "Foi difícil", admitiu ela, olhando diretamente para a mãe de Caio. "Não pela revelação em si, mas pela quebra de confiança. Acredito que relacionamentos são construídos sobre verdades compartilhadas." "E ainda assim, você está aqui", observou Heloísa, com um toque de admiração relutante na voz. "Estou aqui porque seu filho demonstrou com ações, não apenas com palavras, que merece uma segunda chance. E porque o amo pelo homem que ele é, não pelo sobrenome que carrega." Um silêncio seguiu-se à declaração. Eduardo trocou um olhar significativo com a esposa antes de voltar-se para o filho. "Essa jovem tem mais coragem que muitos dos executivos do nosso conselho", comentou com um pequeno sorriso. "Entendo melhor agora o que você viu nela, Caio."
Ao final da noite, quando Nina foi ao toalete, Heloísa aproveitou para falar a sós com o filho. Ela é diferente do que eu esperava, admitiu. Diferente como? Mais substancial. Pensei que seria deslumbrada, ou tentaria se encaixar em nosso mundo de forma óbvia. Mas ela parece segura de quem é. Esse é um dos motivos pelos quais a amo, respondeu Caio, sincero. Sua mãe o estudou com olhos perspicazes. Você está realmente sério sobre isso, não é? Mais do que já estive sobre qualquer coisa na vida. Heloísa suspirou, ajustando o colar de pérolas no pescoço elegante. Bem, suponho que teremos que expandir a mesa de Natal este ano. Era o mais próximo de uma aprovação que Caio esperava receber. A vida seguia, com Caio e Nina construindo pontes entre seus mundos. Ele aprendia sobre a simplicidade significativa, sobre o valor do trabalho manual, sobre comunidade e pertencimento genuíno. Ela descobria novos horizontes, possibilidades que nunca havia considerado, formas diferentes de impactar o mundo. A padaria prosperava, com o apoio discreto de Caio, mas principalmente com o talento e dedicação da família Oliveira. Sabores da Nina expandiu sua oferta. Além dos pães artesanais, começaram a oferecer aulas de panificação para jovens do bairro, criando um programa de aprendizagem que rapidamente ganhou reconhecimento. O projeto fotográfico de Nina sobre mãos que criam foi finalmente concluído, e com o incentivo de Caio, tornou-se uma exposição em uma pequena galeria da Vila Madalena. A abertura atraiu uma mistura curiosa de públicos. Os vizinhos e clientes da padaria lado a lado, com críticos de arte e alguns nomes da elite paulistana, todos unidos pela autenticidade das imagens. Parecia que finalmente haviam encontrado o equilíbrio, a forma de existir entre dois mundos sem perder a essência do que os unia. Mas o destino ainda reservava um último teste para seu amor. Em uma tarde de junho, Caio estava em seu escritório na Faria Lima, quando sua secretária o interrompeu com urgência. Senhor Monteiro, acho que deve ver isso imediatamente. Ela entregou um tablet com o site de um importante jornal econômico aberto. A manchete fez o sangue de Caio gelar. Império Monteiro sob suspeita. Fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. A matéria, assinada por um conhecido repórter investigativo, alegava ter recebido documentos de fonte anônima, indicando irregularidades graves nas operações internacionais do Grupo Monteiro. Acusava especificamente Caio de usar sua posição para facilitar transações ilícitas, citando datas e valores de negociações que, fora de contexto, pareciam de fato suspeitas. Quem mais viu isso? Perguntou ele, a voz controlada, apesar da tempestade interna. Está em todos os portais financeiros. A CVM já emitiu um comunicado dizendo que vai investigar, e o valor das ações está em queda livre. Caio dispensou a secretária e pegou o telefone, ligando primeiro para seu pai, depois para o departamento jurídico. Em questão de horas, o Grupo Monteiro estava em plena crise. Reuniões de emergência foram convocadas, comunicados à imprensa redigidos, advogados mobilizados. No meio do caos, Caio recebeu uma mensagem que confirmava suas suspeitas sobre a origem do ataque. Mundos incompatíveis, lembra? Talvez agora você entenda que algumas linhas não devem ser cruzadas. V. Vanessa Rezende havia cumprido sua ameaça de forma muito mais destrutiva do que ele poderia imaginar. Não se contentara em expor seu relacionamento com Nina. Agora atacava sua integridade profissional, a reputação construída ao longo de gerações por sua família. Quando finalmente conseguiu sair do escritório, já passava da meia-noite. A mansão no Jardim Europa estava iluminada e cheia de carros. Seu pai havia convocado conselheiros, advogados e consultores de crise para uma reunião de emergência. Antes de enfrentar esse novo round de discussões, Caio precisava ver Nina. Dirigiu até a Vila Madalena, onde o apartamento da família Oliveira tinha as luzes acesas apesar do horário. Nina o esperava na porta, o rosto preocupado. Eu vi as notícias, disse ela, abraçando-o fortemente assim que entrou. É terrível, completamente absurdo. Você acredita em mim? Perguntou ele, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Que as acusações são falsas? Claro que acredito, respondeu ela, surpresa com a pergunta. Conheço você, Caio, o verdadeiro você. Sei do que é capaz e do que não é.
O alívio que sentiu com essas palavras foi imenso. Vanessa está por trás disso. Ela manipulou documentos, tirou transações de contexto, inventou conexões que não existem. Vai levar tempo para provarmos a verdade. E enquanto isso, ele hesitou. As coisas vão ficar difíceis. Muito difíceis. Os investidores estão em pânico. As ações despencando. Alguns parceiros de negócios já congelaram projetos conjuntos. A imprensa vai nos perseguir sem piedade. Nina o guiou até o sofá simples da sala, onde se sentaram lado a lado. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, decorado com fotos de família e objetos pessoais que contavam a história dos Oliveira. "O que posso fazer para ajudar?" perguntou ela, segurando suas mãos com firmeza. Caio balançou a cabeça. "Não quero envolver você nessa confusão. Já é difícil o suficiente ser associada a mim em tempos normais. Agora, com essas acusações..." "Pare", interrompeu Nina. "Não vou me esconder ou me afastar quando você mais precisa de apoio. Se estamos juntos em tudo, nos momentos bons e nos difíceis." "Você não entende", insistiu ele. "Os repórteres vão invadir sua privacidade, fazer perguntas maldosas, distorcer suas palavras. Sua família será exposta novamente." "Minha família é mais forte do que parece", respondeu Nina com um sorriso suave. "E eu também." Como que para confirmar suas palavras, seu Antônio apareceu na porta da cozinha, vestindo um roupão sobre o pijama. "Ouvi vozes", disse ele, observando Caio com olhos atentos. "Vi as notícias, coisas sérias." "Sim, senhor", respondeu Caio, levantando-se por respeito. "Acusações graves, mas falsas. Estamos trabalhando para esclarecer tudo." O velho padeiro estudou o rosto do jovem por um longo momento. "Sabe, quando eu era garoto em Portugal, meu pai me ensinou a julgar o caráter de um homem pela forma como ele reage às adversidades, não aos privilégios." Fez uma pausa significativa. "Você está enfrentando isso de frente. Isso diz algo sobre você." Era a primeira vez que seu Antônio demonstrava qualquer aprovação explícita de Caio desde o incidente com Vanessa. O significado daquelas palavras simples não foi perdido para nenhum dos presentes. "Obrigado, senhor. Isso significa muito para mim." O velho assentiu e voltou para o quarto, deixando o casal novamente a sós. "Viu?" disse Nina. "Não estou sozinha nessa decisão. Vamos enfrentar isso juntos." Nos dias que se seguiram, a tempestade midiática se intensificou. As ações do Grupo Monteiro continuavam em queda. Parceiros comerciais exigiam explicações. Investidores ameaçavam retirar capital. Eduardo Monteiro, em um movimento surpreendente, anunciou publicamente que se afastaria temporariamente da presidência, transferindo todas as responsabilidades para Caio. Não como um voto de desconfiança, mas de confiança absoluta na capacidade do filho de limpar o nome da família. O gesto aumentou ainda mais a pressão sobre Caio. Dia e noite, trabalhava incansavelmente com a equipe jurídica, rastreando cada transação mencionada nas acusações, reconstruindo o caminho do dinheiro, coletando evidências que provassem a legitimidade de cada negócio. Nina manteve sua promessa de permanecer ao lado dele. Enquanto continuava trabalhando na padaria durante o dia, passava as noites no escritório de Caio, trazendo comida caseira para a equipe exausta, oferecendo uma presença calma em meio ao caos. Sua simplicidade e autenticidade conquistaram até mesmo os executivos mais céticos do grupo. A reviravolta começou quando o departamento de tecnologia encontrou evidências de que os documentos vazados haviam sido adulterados. Metadados provavam que arquivos originais tinham sido modificados, datas alteradas, valores manipulados. A equipe jurídica preparou um dossiê completo, desmontando cada acusação e rastreando a origem das falsificações. Caio sabia que precisava de algo mais impactante que um simples comunicado de imprensa. Depois de consultar Nina e seus pais, tomou uma decisão ousada. Concederia uma entrevista exclusiva ao mesmo jornal que publicara as acusações originais, mas com uma condição. A entrevista seria realizada na padaria Sabores da Nina, não na sede corporativa do Grupo Monteiro. No dia marcado, jornalistas e fotógrafos se aglomeraram no pequeno estabelecimento da Vila Madalena. Caio, vestindo não um terno formal,
mas o avental da padaria sobre uma camisa simples, sentou-se à mesa onde costumava tomar café com Nina todas as manhãs. Ao seu lado, não executivos ou advogados, mas Nina e sua família. Seu Antônio ainda se recuperando, mas de postura firme. Dona Zélia, nervosa, mas determinada, e até mesmo o primo que ajudara quando precisaram fechar a padaria. Alguns podem achar estranha minha escolha de local para esta entrevista, começou Caio, dirigindo-se às câmeras. Estou aqui não apenas como CEO do Grupo Monteiro, mas como um homem que tem o privilégio de conhecer os dois lados da vida, o poder corporativo e a simplicidade significativa. Apresentou então as evidências coletadas pela equipe jurídica, explicou cada transação questionada com clareza e transparência e, finalmente, sem nomeá-la diretamente, sugeriu que as acusações tinham motivações pessoais de alguém que não aceitava vê-lo feliz fora do círculo social ao qual deveria pertencer. Mas este lugar representa algo que aprendi nos últimos meses: o valor da autenticidade. O que está em jogo aqui é mais que a reputação de uma empresa ou de uma família, concluiu. É o direito de escolhermos nosso próprio caminho, de encontrarmos significado além das expectativas impostas pelo nascimento ou circunstância. Olhou então para Nina, sentada ao seu lado, e pegou sua mão. Tenho sido extraordinariamente feliz desde que conheci Nina e sua família. Eles me ensinaram o verdadeiro significado de integridade, trabalho honesto e conexão genuína. E é com esses valores que continuarei liderando o Grupo Monteiro, com transparência absoluta. A imagem do poderoso empresário de mãos dadas com a jovem padeira, cercados por pães artesanais e o aroma de fermentação natural, tornou-se instantaneamente emblemática. As redes sociais explodiram com o vídeo da entrevista, comentários apoiando o casal inundaram as plataformas, e Se Somos Todas Nina tornou-se um dos assuntos mais comentados no Twitter. O efeito foi imediato. O jornal que publicara as acusações originais agora destacava as inconsistências encontradas nos documentos. Outros veículos começaram a investigar a fonte das falsificações. Em poucos dias, a atenção se voltou para Vanessa Rezende, cujas conexões com empresas concorrentes do Grupo Monteiro começaram a ser expostas. A crise não terminou imediatamente, mas a maré havia definitivamente virado. As ações começaram a se recuperar. Parceiros comerciais renovaram sua confiança e o público, conquistado pela sinceridade de Caio e pelo evidente amor entre o casal, transformou o que poderia ter sido um escândalo devastador em uma história de redenção e autenticidade. 3 meses depois, quando a poeira finalmente baixou e o nome Monteiro estava completamente limpo das acusações, Caio e Nina decidiram tirar uma semana de folga, a primeira em muito tempo. Alugaram uma casa simples em uma praia isolada do litoral norte de São Paulo, longe dos holofotes e das pressões de ambos os mundos. Foi numa tarde tranquila, caminhando pela areia com o sol se pondo no horizonte, que Nina fez a revelação que mudaria tudo novamente. Tenho algo para te contar, disse ela, parando para olhar o mar. Caio a observou com curiosidade. Havia uma luz diferente em seus olhos, um misto de nervosismo e felicidade contida. O que foi? Lembra daquela promessa que você me fez uma vez sobre abrirmos nossos corações um para o outro, completamente? Ele sorriu intrigado. Lembro. E procuro cumpri-la todos os dias. Nina pegou a mão dele e a colocou suavemente sobre sua barriga. Bem, em breve teremos mais alguém para quem abrir nossos corações. Estou grávida, Caio. O mundo pareceu parar. Caio olhou para a mão sobre a barriga ainda plana de Nina, depois para seus olhos marejados, processando a informação que transformaria suas vidas para sempre. Um filho? Sussurrou, a voz embargada pela emoção. Nós vamos ter um filho? Nina assentiu, lágrimas de felicidade agora correndo livremente por seu rosto. O médico confirmou ontem. Queria esperar o momento perfeito para contar. Caio a abraçou com força, erguendo-a e girando na areia molhada, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a colocou de volta no chão, segurou seu rosto entre as mãos, como se contemplasse o mais precioso tesouro do universo. Você me deu tudo, Nina. Um lar, uma família de verdade, um propósito, e agora um filho.
Nós construímos isso juntos, corrigiu ela suavemente. Não foi sempre fácil, mas cada momento valeu a pena. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Caio e Nina permaneceram abraçados na praia deserta, as ondas suaves acariciando seus pés. Dois mundos que haviam colidido de forma inesperada, agora formavam um novo universo, centrado na pequena vida que começava a crescer. Um ano depois, a família Monteiro Oliveira havia encontrado seu equilíbrio. A mansão no Jardim Europa, antes fria e impessoal, ganhou vida com a presença de Nina e do pequeno Antônio, nomeado em homenagem ao avô. Os cômodos vazios foram transformados. Um virou ateliê de fotografia, outro abrigava um pequeno laboratório de panificação experimental. Caio continuava a liderar o Grupo Monteiro, mas com uma nova filosofia. Iniciou programas de responsabilidade social focados em educação profissionalizante e empreendedorismo em comunidades carentes. Um dos projetos mais bem-sucedidos era o Mãos na Massa, inspirado nas aulas de panificação de Nina, que treinava jovens de baixa renda no ofício artesanal e os ajudava a abrir pequenos negócios. Nina, por sua vez, expandiu Sabores da Nina para um conceito mais amplo. A padaria original na Vila Madalena continuava exatamente como sempre foi. Pequena, acolhedora, familiar, mas agora era apenas o começo de uma rede de economias criativas que promoviam gastronomia artesanal, fotografia e outras artes. Seu Antônio, completamente recuperado, dividia seu tempo entre a padaria original e projetos comunitários. Dona Zélia continuava criando novas receitas, agora documentadas em um livro que combinava suas fórmulas tradicionais com as fotografias artísticas de Nina. Em uma tarde de domingo, a família reuniu-se para um almoço no jardim da mansão. Não apenas os Monteiro e os Oliveira, mas também amigos da Vila Madalena, colegas do mundo corporativo, e até mesmo Eduardo e Heloísa, que surpreendentemente haviam se tornado avós devotados, completamente encantados pelo neto, que representava a união de dois mundos antes considerados incompatíveis. Enquanto observava Nina brincando com o filho na grama, Caio refletiu sobre a jornada extraordinária que os trouxera até ali. Dos ternos sob medida ao avental manchado de farinha, dos jantares em restaurantes estrelados às refeições simples em família, da mansão solitária ao verdadeiro significado de lar. Cada passo havia sido uma descoberta, cada desafio uma oportunidade de crescimento. "No que está pensando?" perguntou Nina, aproximando-se com o pequeno Antônio nos braços. Caio sorriu, recebendo o filho que estendia as mãozinhas gorduchas em sua direção. Estava pensando que tudo começou com um pão de fermentação natural. Nina riu, aquele mesmo riso que o encantara desde o primeiro dia. "Ei, pensar que você quase não entrou na padaria naquela noite." "O melhor impulso da minha vida", respondeu ele, abraçando os dois. Sob o sol de São Paulo, cercados por pessoas que amavam, Caio e Nina haviam provado que mesmo os mundos mais distantes podem se encontrar quando o amor é genuíno. Que o verdadeiro luxo não está em posses ou poder, mas na capacidade de construir pontes entre realidades diferentes, criando algo novo e autêntico no processo. E assim como o melhor pão nasce da paciência e dos ingredientes mais simples, o amor deles, testado pelo tempo, provações e diferenças, havia se transformado em algo extraordinário, uma família, um propósito compartilhado e a certeza de que o lar não é um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos compartilhar nossa jornada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Caio e Nina tenha tocado seu coração. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à esquerda. Se você se emocionou com os desafios e triunfos deste casal, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram as complexidades do amor e da vida. Compartilhe conosco nos comentários. Você já viveu um amor que superou barreiras sociais? Seus relatos inspiram nossas próximas criações. Até a próxima história.